Os Miseráveis, Megera Indomável, do Shakespeare. E como é que os jovens interagem com textos clássicos como esse, Júlia? Então, aqui no caso do festival, o que acontece? São vários colégios de Curitiba, então cada colégio vai apresentar uma peça. Cada professora desenvolve de uma forma diferente, mas muito legal que a gente conversando com as professoras, todas elas sempre fazem, não colocam o texto, né, como, não, vai ser esse texto e ponto final. Não, é sempre desenvolvido em sala de aula, ela sempre pede para os alunos pesquisarem sobre os textos, sempre pede opiniões, é feito votações, se às vezes precisa ser feita uma adaptação, ali sozinha adaptação em sala de aula. Hoje mesmo eu estava conversando com a professora que é do Marista Santa Maria, e ela falou que foi os alunos que correram atrás desse texto, que pediram esse texto, correram até atrás de uma versão que foi a versão apresentada em São Paulo, agora no musical dos Miseráveis, e eles foram atrás, eles mesmos, foi muito legal, assim. Gostaria que você detalhasse o porquê exatamente que elas agem assim. As professoras agem assim, dão essa liberdade exatamente por quê, na visão de vocês? Olha, eu sou professora de teatro também, né? Então eu vou dar a minha visão pra mim, com os meus alunos. O que acontece? Nós temos que incentivar as crianças. Então, a gente incentiva dessa forma, eles buscando os textos ou criando os textos junto, né? A gente cria, muitas vezes a gente faz criações próprias, eles trazem, eles decidem os personagens e cada um começa a criar o seu personagem, trazer alguma coisa diferente. A gente anota as coisas legais durante a sala de aula e monta o texto. Então, a gente incentiva isso justamente para que a criança comece a despertar a cultura nela, a vontade de ler, a vontade de ler, de conhecer obras literárias como Shakespeare, né, como tantas outras aqui. Desenvolver outros valores além do simplesmente atuar. Exatamente, isso é muito importante, né? Esse é um ponto que a gente gosta de trabalhar bastante. A gente gosta de incentivar eles a escrever, gostamos de incentivar a pesquisa, né? Julie, eu queria falar um pouquinho sobre você, quanto tempo de atuação, quanto tempo que você já atua como professora, como é que o teatro chegou na sua vida para se tornar um meio de vida, né? Então, o teatro já estava meio que na família, né? O meu avô, ele é um dos pioneiros da televisão paranaense, o seu Honório, né? Ele trabalhou durante muitos anos em rádio, foi ator, trabalhou na RPC, então ele teve um desenvolvimento, né, aqui grande nesse meio. Aqui, e com sucesso. E com sucesso. E é muito bom, porque é gratificante. Eu sei que tanto eu quanto quem mais da minha família trabalha nesse meio, a gente está colhendo os frutos hoje em dia do trabalho dele. Então, e outra parte, além da família, o Espaço da Criança, que é o outro que está realizando, que é o Giovanni Sesconeto. Eu ia no teatro dele. Eu ia no teatro dele quando eu tinha no segundo ano, segunda série na época, né? E eu assisti Branca de Neve, Dumbo lá. Aquilo me marcou. Aquilo ficou assim guardado desde pequenininha, assim, esse desejo de teatro. Até que finalmente eu comecei a fazer o curso de teatro, entrei de forma profissional, tirei o DRT e daí eu acabei aparecendo na minha vida essa professora, vamos dizer assim, né? Aonde você cursou? No Lala Schneider, lá com o João Luiz Fiani. Isso, eu fiz lá. Secretário da Cultura. Né? Exatamente, com grandes nomes, assim, que ali, Rogério Bosa, Jader Alves, são pessoas que dá pra aprender muito com eles. E você atua ainda hoje como atriz? Olha, eu vou dizer que hoje em dia eu só fico por trás de tudo da coxinha lá. Eu acabei gostando muito. Eu entrei achando que eu quero ser atriz e ponto final, que eu gosto de fazer peça. Mas logo depois que eu me formei, eu comecei a ajudar uma pessoa a dar aula de circo. E eu falei, vou desenvolver o meu método e eu vou começar a dar aula também, né? E eu me apaixonei. Virou algo assim maravilhoso. Trabalhar com criança é simplesmente incrível, é gratificante, é uma... Chega a ser uma terapia. Exatamente. Não é fácil muitas vezes, né? Porque manter o controle da turma ali, mas você vê o desenvolvimento que elas têm, assim, é maravilhoso. E o prazer de saber que você está contribuindo com aquilo. Exatamente. Então, já faz mais de 6 anos que eu atuo como professora de teatro, e daí durante esse tempo eu acabei
ficando no backstage mais, assim, gostei de dirigir, de dar aula, montei minha companhia teatral, infanto-juvenil, então, muito legal. E qual o espaço que você utiliza para as aulas da sua companhia? Eu dou aula no colégio, né? No Colégio Vicentina Mercês. Também dou aula num espaço cultural lá no Água Verde. E daí eu loco sala para dar aula para minha companhia daí. E daí a gente apresenta em vários lugares. A gente está sempre apresentando no Espaço da Criança, lá do Giovanni. A gente sempre é chamado para apresentar na Feira de Santa Rita, né, que tem no final do ano. Enfim, vai aparecendo muitas... Sempre acontece logo na ordem a feira, né? Não, a Feira de Santa Rita é naquela Expo Renault, a do final do ano. Ah, tá. Mas a gente já fez... ali a gente já fez apresentação também na Feirinha do Largo da Ordem, no Teatro Rodrigo de Oliveira. A gente ficou 4 domingos em cartaz. E daí a gente saía divulgar lá no Largo da Ordem, né, na feirinha. E depois o pessoal ia lá pro teatro assistir, era bem legal. Qual a idade das crianças que vão participar, das crianças e adolescentes que vão participar aí do Festival de Teatro Estudantil? Tem de 6 até 17 anos. É bem variado. Por isso que a gente dividiu esse ano de prêmio de melhor atriz e ator e melhor atriz e ator mirim, né? Pra tá valorizando ambos. É difícil de comparar, né? Por causa da idade. E para participar? Como é que acontece a inscrição? Foi feita anteriormente. São grupos ou são artistas ou concorrentes individuais? São grupos. Então, o grupo... Os colégios que fazem inscrição? Isso, os colégios que fazem inscrição. Então, nesse ano, por exemplo, a gente está contando com Marista, com Positivo, Passionista. Tem muitos colégios aqui de Curitiba, Bagose. Eu tenho a lista aqui, deixa até... o Colégio Bagose, Positivo Júnior, Marista, Escola Santa Terezinha, Colégio Passionista, Colégio Sagrado Coração, Colégio Nossa Senhora do Rosário, Colégio Nossa Senhora de Fátima, Colégio Militar, Integral e Colégio Santo Anjo. Exatamente. Então, e esse ano a gente não abriu muitas vagas, porque a gente mudou de teatro. O ano passado foi lá no Teatro do Giovanni, né? Esse ano a gente foi ali pro Zé Maria. Então a gente resolveu, vamos fazer algo um pouquinho menor e ver como que vai ser o pessoal vindo aqui pro centro, se eles vão curtir a ideia. E foi muito rápido. Eu vou dizer pra vocês que eu abri as inscrições assim e... Elas são pagas as inscrições? Não. Eu justamente por isso, porque a ideia do festival é valorizar as aulas de teatro nas escolas, mostrar o diferencial que as aulas de teatro fazem na vida das crianças, como elas se desenvolvem, como elas ganham segurança, autoestima, como, meu Deus, assim, é maravilhoso, assim, o trabalho. Então, não tem, completando aqui, não tem ficha de inscrição, não tem valor para inscrição. Você toca em um ponto que eu faço questão de citar aqui. Sim. Porque cada vez que venho aquele teatro, eu me obrigo a dizer que eu venho dessa escola, né, no começo do meu trabalho. Então, me interessa muito. E eu me lembro que na época em que eu fazia teatro, que eu estudava teatro, eu tinha alguns colegas que entraram para cursar teatro apenas para perder a inibição. Pessoas que estudavam direito e que não sabiam falar, não sabiam se portar e se comportar em público e utilizavam o teatro por isso. E quando você fala que é exatamente para o desprendimento e para a soltura, criatividade, é exatamente essa a questão que, me parece, busca se alojar em um grande número de pessoas que se interessam pelo teatro, que não vão apenas para se transformar em atores, mas ganhar uma experiência de se relacionar e se apresentar em público. Esse é o ponto chave do festival, né? Eu falo muito para os meus alunos, eu não estou aqui para transformar vocês em atores e atrizes que vocês já vão sair daqui, já vão lá para Hollywood, já vão para... né? Não é isso. Eu prezo muito desenvolvimento. Eu falo para eles que eu quero ver um dia eles lá apresentando um TCC na faculdade e não vai estar tremendo, não vai estar nervoso, não vai errar, às vezes por causa de nervosismo. Isso não vai prejudicar nunca eles, porque eles vão ter autoconfiança, né? Um dia eu falo assim, vocês podem talvez não seguir essa carreira de ator e atriz profissional, mas eu tenho certeza que quando vocês forem líderes de empresa, forem grandes empresários, vocês estiverem na profissão que vocês escolherem, vocês vão estar lá e vão saber falar em público, vão estar desenvolver bem uma conversa, vão estar confiantes. E isso daí é o quê? A base foi aonde? No teatro. A gente vê muito atores consagrados falando assim que são tímidos, né? Você vê eles atuando, não imagina, mas eles são tímidos. A aula de teatro que tornou possível eles estarem no palco, estarem na televisão, enfim, no cinema, mas
na intimidade eles continuam tímidos. É uma técnica, na verdade, que você consegue passar a eles para que superem esse problema. Exatamente, é o que eu falo, assim. Você ser tímido é a sua personalidade. É só, em ponto final. Você pode continuar sendo uma pessoa tímida, mais retraída, mas quando necessário, com os instrumentos que o teatro vai fornecer durante os cursos, isso vai fazer com que você saiba usá-los, né, quando precisar. Então, o teatro, ele prepara realmente para pessoas tímidas, pessoas retraídas, no momento que for ali, dá conta. Dá conta do recado. Dá conta do recado. Outra questão, quem que banca essas despesas, no caso do festival? Já que os ingressos não são cobrados? Não, os ingressos são para as peças. Não, as inscrições. Então, o que acontece? Eu ainda vou falar a respeito dos ingressos, como o festival de iniciativa privada, nesse valor ainda dos R$9, nós dividimos em 3 partes, ainda dividimos entre a escola para incentivar, para eles ajudar o grupo de teatro, porque eles têm despesa indo até lá, fica para o teatro e ainda para a produção. Realmente, a gente conta com a ajuda do pessoal. As pessoas topam ajudar, não, olha, eu vou ser jurado do festival e eu não vou cobrar absolutamente nada, ou eu vou dar fotografia do festival e não vou cobrar. Então, nós realmente estamos lutando pelo festival, sabe? Basicamente, sou eu que financio o festival, e com base no que é a minha média, que talvez a gente consiga, né, recuperar através dos valores do ingresso, mas nós não temos ninguém, assim... Não tem lei de incentivo, não cultura, tem lei de incentivo, nada. O que é uma pena, na verdade, né, porque às vezes a gente vê gastando tanta grana, tanto dinheiro com coisas tão pequenas, e às vezes um festival desse tamanho, nessa proporção, com esse objetivo, com toda essa ideia, e as pessoas não valorizam da mesma forma. E assim, a logística também é muito grande, né? Porque são às vezes às vezes mais peças no dia, tem toda... Mudar o cenário, tem um monte de gente envolvida. Quantas pessoas mais ou menos atuam aí nos bastidores para que o festival possa acontecer? Olha, são uma média de umas 6 a 7 apresentações por dia. Porque são umas peças de duração, né, menor, porque são por crianças, então tem peça de 20 minutos, de 30, 40, tem até 1 hora dos maiores, né? Porém, o que acontece? Cada colégio é responsável pelos seus alunos e por arrumar o cenário e tirar, né? Isso tem que ser algo entre as escolas e bem rápido, né? Pra dar tempo, que o festival é aquela correria. Agora, a parte de produção toda fica tudo por minha conta. Desde montar site, banner, de tudo, sou eu que estou fazendo ali. É isso, a gente tem que dar o primeiro passo, e quando eu começar a agregar mais pessoas que tenham gostado dessa iniciativa, a gente sabe que vai começar a acontecer. Vocês buscam que tipo de público para assistir aos espetáculos? Nós buscamos primeiramente o público das escolas, né? Os pais, parentes. Tanto que a gente tem o prêmio de maior bilheteria. O prêmio de melhor bilheteria é a locação do teatro lá do Giovanni Sesconeto, lá em Santa Felicidade, que é um teatro magnífico, né? Belíssimo. Maravilhoso. E ele começou como você, ou menor que você. Ele é contemporâneo meu. Ele é uma... Então, até hoje estamos uma referência, né? É uma referência. Até uma das coisas, eu posso contar, porque não é surpresa que ele já está sabendo. Mas nós decidimos batizar o troféu de melhor espetáculo do festival como o troféu Giovanni Sesconeto. Então, a gente quer passar um videozinho antes de homenagem a ele, para que as crianças de hoje em dia, eu sei que elas até vão até o teatro, mas que elas já estejam desde agora sabendo a história dele, sabendo que aquilo lá não foi do nada, ele construiu com muito amor, dedicação, carinho durante muitos anos, e como ele muda e transforma a vida das crianças. Os seus 6 anos aí como professora de teatro, dentre os alunos, qual é o interesse, qual é o desejo? Muitos querem realmente continuarem como atores. Qual é o que eles expressam por estar fazendo uma aula de teatro? Olha, é bem variado, na verdade. Tem muitos que nem falam em ser ator e atriz, mas quer ser professora de teatro, porque daí gosta, vê a prof, né? Quero ser a prof de teatro. Mas os menores que ainda não entendem, né? Que
tenho que passar. Mas foi até interessante que esses tempos atrás estava rolando uma brincadeira no Facebook que vários dos meus alunos fizeram. Tipo, o que vocês vão ser quando crescerem, né? E o que vocês gostariam de ser caso não desse certo isso. Então, muitas pessoas colocavam assim, eu quero ser biólogo, mas se não der, eu quero ser atriz. Muitos colocavam, eu quero ser atriz, se não der, eu vou ser isso. Então, querendo ou não, como primeira ou como segunda opção, era sempre o que eles gostavam. Então, foi muito legal, assim, sabe? Ver que eles estão muito empolgados, assim. E nesse período, você viu, assim, algum dos seus alunos que você botou o olho e falou assim, esse aí vai longe? Com certeza. Eu vi, tem vários alunos, assim... muitos alunos que a gente olha e fala assim pro pai... E você nasceu pra isso. Nasceu pra isso. É muito desenvolto, é muito natural dele, sabe? Apesar de que o teatro é assim, eu conheci muitas pessoas que era nato aquilo, nasceu pra aquilo, mas não tinha disciplina. E daí ficava naquele meio termo. Então a gente tem que aproveitar eles agora, que tão pequenininho, tão dando conta, já tem o talento pra gente trabalhar a disciplina e todo o resto pra desenvolver cada vez mais, né? Vamos fazer uma pausa, Julie, para um intervalo comercial e já a gente volta para continuar falando aí sobre a segunda edição do Festival de Teatro Estudantil, conversando aqui com a Julie Grisbach. Santinho só, a gente já volta com mais Almanac Cultura. Você está ouvindo Almanac Cultura. Trabalhei na RIT com Grisbach. Meu Deus, você acabou de ligar, que marcou? Alô, minhas amigas, alô, meus amigos, aqui quem está falando é o seu amigo do rádio, William Barbosa. É isso mesmo, é só para dizer que eu estou todas as manhãs das 9 às 11 aqui na Rádio Cultura M930. Lição de vida, explode coração, matérias especiais, entrevistas, músicas e a sessão História da Vida. É muito bom estar com vocês. Vamos juntos aqui na Cultura. Antes de ser CNT. Mas não tem muito como fugir. Jornal Impresso de Cultura e Literatura. O jornal tem distribuição gratuita em mais de 30 cidades do Brasil. Pode ser assinado Aquela cara séria, mas... Os melhores textos, manifestos, poemas, ilustrações, contos, crônicas, artigos, crítica, fotografia, review, anuncie, assine, jornalrelevo.com. Receba em casa, leia Jornal Relevo. Queridos amigos da Cultura M930, aqui é o violeiro Chico Lobo das Minas Gerais, de Belo Horizonte. Quero mandar um grande abraço ao Oswaldo Rios e sucesso com Cultura Caipira toda terça, 22 horas. Vamos estar ligados, convido a todos para acompanharem esse programa fantástico que mostra a música feita na viola caipira, a música do nosso Brasil profundo. Eu, violeiro Chico Lobo, estou junto com vocês. Foi nos anos 70, Oi, eu sou a Olivia, aqui é a Rádio Cultura de Curitiba. 21 horas e 22 minutos. Almanac Cultura está de volta. São 9 horas e 23 minutos, falando sobre a segunda edição do Festival de Teatro Estudantil, que vai acontecer no Teatro Zé Maria Santos. Começa amanhã, já a partir das 7 da noite, né, o primeiro espetáculo. Sexta, sábado, domingo. Na segunda daí é só a premiação. Qual é a premiação, Júlia? Então, nós temos os prêmios de melhor ator e melhor atriz, melhor ator, direção, maior público e melhor espetáculo. Esses são... E os prêmios? Os prêmios, assim, todos eles ganham um troféu, né? A gente faz personalizado da segunda edição do festival, ganha um certificado, ganha um kit do festival, que daí é surpresa ainda, a gente monta. Cada um deles também vai ganhar um livro, os premiados, para incentivar a leitura. Melhor ator e atriz ganham um book fotográfico. E maior bilheteria e alocação do Espaço da Criança para o ano que vem.
para apresentar o espetáculo. Para apresentar um espetáculo lá, né? Que número tem essa edição? Segunda. É segunda? Estamos começando agora. Que bacana. A questão de envolver as crianças, me parece que muitas delas, até pela pouca idade, elas acabam sendo atraídas mais pela questão da recreação do que propriamente pela atuação, né? E talvez aí é que vem o gancho para você descobrir quem é que tem realmente o dom para seguir uma carreira de ator e atriz, ou então apenas para se desenvolver, né? Ganhar desenvoltura. Exatamente. Sempre começa com aquela aula divertida. Aquela aula... Brincadeira pura. Brincadeira. Esses dias eu saí durante o intervalo na escola, fui até a lanchonete, eu não estava conseguindo andar, porque tinha uns 6 em volta de mim. E a menina da lanchonete olhou e falou, você é professora do quê? Eu falei, de teatro. Dela, tá explicado, então. É aquela aula divertida. Então eles vão e começam porque eles acham legal e eles se divertem e... por mais que exista técnicas, exista disciplina, muitas coisas é se feita através de brincadeiras. Para eles, mímica é brincadeira, Sim. né? Isso, para eles, montar uma historinha é gratificante. É aquilo que, às vezes, os pais não têm tempo de fazer. Uhum. E daí chega alguém e começa a contar uma história e eles viram príncipes, princesas. Aquilo lá abre a mente deles de uma forma e aí que eles começam a criar amor, paixão, carinho pela essa arte. Hoje aqui em Curitiba, como é que um ator pode se desenvolver? Começa um curso como o seu, tem uma faculdade? Antigamente o curso no Teatro Guaíra, né? Uhum. Hoje como é que faz em termos de formação universitária? Formação universitária como ator? Tem curso de teatro? Tem. Porque antes era no Guaíra, né? Não sei, mas era acoplado com o jornalismo da Universidade Federal. E era o curso de teatro permanente. Era o CPT, que na época onde se formou o Luiz Melo, onde se formou o Luiz Melo, João Luiz Fiani, Paulo Fribe, saudosa memória, né? Os grandes atores e atrizes aqui vieram dessa escola. E depois a PUC criou um curso de teatro, e eu acho que até a Federal tem um curso de teatro. Sim, as duas têm. Mas existe os cursos de teatro livre, na verdade, né? Que esses são os paralelos. Os paralelos. Com esse você consegue o DRT. Então, daí o que acontece? A gente pode fazer um curso livre de teatro, tem Barracão em Cena, Lala Schneider. Depois, pelo SATED, né? Paraná, a gente faz uma banca. O que é o SATED, para quem não sabe? Ele é o sindicato, né? De atores, artistas e técnicos, né? De artes do Paraná. E daí, através do SATED, que fica bem de frente com o Teatro Lala Schneider ali, né? Para quem não sabe onde que fica. Na 13 de maio. Na 13 de maio. Você vai lá e faz a banca, que tem várias vezes durante o ano. E daí a banca, para quem não sabe, é um teste final. Isso. Seria o TCC em qualquer outra faculdade. Você faz prova escrita, daí depois você faz uma apresentação, né, de uma peça de drama e uma de comédia, lê um texto para uma banca de jurados, e daí sai a tua nota. Daí você sai com o registro profissional se você passou. Então isso é uma opção para quem faz curso livre. Quem faz uma faculdade já sai com o DRT, não precisa passar pela banca. Mas hoje tem até o Sena 1, que é uma escola de teatro fantástica, que já está oferecendo curso profissionalizante dentro do teatro. Que bacana. Não precisa sair de Curitiba para ser um ator, né? Não. Aliás, como Curitiba revela, né? Como as TVs, a Globo, por exemplo. Se abastece de atores nossos, né? Vem aqui e leva muita gente. Sim, eles acabam levando. Sempre tem um nome ou outro que acaba surgindo que saiu daqui de Curitiba, saiu do Lala, saiu, né? Desse meio, assim. Você nunca teve esse sonho, Júlia? Não. Por incrível que pareça, que nem eu te falei, por mais que minha família trabalhasse assim dentro da televisão, às vezes, aproveita isso. Nunca foi minha vontade. Uma pergunta mais dura, assim, que a gente faz muito isso quando entrevista jogadores de futebol, mas eu não vou te poupar dessa. Existem jogadores de futebol que às vezes eles abandonam a carreira mais cedo para virar técnico de futebol, que é o caso teu, de atriz para professora. Sim. Porque eles chegam à conclusão de que eles não são tão capazes. De repente você não sentiu isso, que você teria mais capacidade para ministrar aulas do que atuar? Eu vou dizer para vocês, com sinceridade, amo atuar. Amo. Foi por isso que eu decidi fazer teatro. Eu acho maravilhoso, eu acho emocionante você estar ali em cena. Emocionante o público, é emocionante porque cada peça... Isso foi o motivo que eu não entrei para televisão.
que eu nunca tentei, eu nunca gostei. Porque cada peça é única. Você pode apresentar 30 vezes, mas o público toda vez é diferente. Cada reação é Cada reação. espetáculo. Eles riem de piadas que, às vezes, pô, o pessoal hoje não riu daquela piadinha, mas riu da outra. Que não riram na plateia anterior. Isso. Eu acho que todo ator, assim, prefere o teatro do que outro meio, Ah, né? sim. Por causa da reação instantânea. É apaixonante, não tem aquela frieza, mas vamos finalizar a tua pergunta ali? Respondendo a sua pergunta, eu vou dizer assim, hoje em dia eu digo pra você que eu sou melhor professora, melhor diretora do que eu sou, acho que melhor atriz. Que bacana. Então nós ganhamos uma professora de teatro. Né? E talvez não tivéssemos ganhamos uma atriz. Exatamente. E a outra questão é a seguinte. O tempo de duração das aulas do seu curso. Quanto tempo leva para uma pessoa se formar no seu curso de teatro, por exemplo? Olha, como o meu curso, eu só dou aula para criança. Minha especialidade Não envolve pra formação, né? criança, então não envolve. Então a gente faz, não vou nem dizer por módulos, né? Cada ano a gente trabalha algo diferente. Então meus alunos, eu trabalhei peça dos anos 60. Passado, eles armaram uma peça infantil, com tema infantil, que foi Deu Branco na Branca. E esse ano a gente já tá, eu conversei com eles, vamos partir para algo mais sério, a gente está trabalhando Nesse numa caso peça não mais tem, séria. não tem reprovação, então, nesse Não caso. tem reprovação, com Claro, tem os que se certeza. destacam mais ganham os papéis principais, né? Então, isso é um detalhe que eu acho que, na minha opinião, o que eu acredito que tem feito a diferença nas minhas aulas, e porque eu tenho sempre conseguido muitos alunos, é que eu tenho o meu método. Eu falo e as mães gostam muito disso. Eu sou a única professora, provavelmente, aqui em Curitiba eu tenho certeza, que dou o mesmo número de falas para cada um dos meus alunos. Bem dividido, bem Interessante, né? É Interessante que muito. acaba sendo todos valorizados, né? Todos valorizados. E eu vou dizer que através desse método Iguais. se sentem iguais, eles não têm, a gente não tem problema de ego, não tem briga, não tem. E isso a gente não pode colocar Porque na não idade acontece deles. nos cursos de adultos, sabia? Desde Já a época. começa a vaidade imperar. A vaidade impera ali desde o início das minhas primeiras aulas, eu me lembro até hoje, isso ocorria. Sem falar em empatia que existia entre alguns alunos com alguns professores. E olha, Exatamente. só tive grandes professores, inclusive a Lola Schneider foi minha professora. Mas infelizmente tinha essas coisas. Acabava existindo preferência no próprio curso. Eu cansei de sair chorando às vezes dando cursos. Em algumas peças. E porque acontecia algumas coisas assim. E quando, por eu ter saído chorando e ter sofrido muitas coisas nesse meio, foi que eu prometi que meus alunos nunca iriam passar por isso. Eu sempre coloquei isso, que eles não iriam passar, eles iriam aprender a valorizar, sim, as falas, o que eles ganham, o papel, mas o desenvolvimento pessoal deles ia ser prioridade sempre. É o mais importante, né? Com certeza. Apesar das suas atividades, você consegue ver a cena teatral aqui de Curitiba? Consegue ver espetáculos de outros colegas e outras companhias? Eu vou dizer assim, que esse ano foi meio puxadinho pra mim, assim, por causa dos horários, pra gente dar aula mais no final do dia, sábado e domingo, às vezes a gente tá lá, né, trabalhando, é meio complicado a gente conseguir conciliar, assim, mas sempre que a gente pode, a gente sempre vai prestigiar alguém, um amigo, né, e eu procuro ir muito ver, o festival, ele ajudou muito por eu trabalhar com criança. Então a gente não vê normalmente peças feitas por criança, porque não é algo muito valorizado, né, vamos dizer assim. Por enquanto. Por enquanto. Então, pra mim, o primeiro festival foi uma escola, porque eu tive a oportunidade de assistir muitas peças feitas por criança. E isso foi muito legal, a gente pôde ver o trabalho que está sendo desenvolvido aqui dentro de Curitiba e que as pessoas estão perdendo. Quando eu falei em tempo há pouco, duração, aí eu marco aqui, unimos as perguntas, mas na realidade, além da duração do curso, que foi a parte final dele, eu queria saber a duração de tempo de cada aula. Você tem um grupo de alunos, fica por 1 hora, 2 horas, você tem várias turmas durante o dia, durante o período, só tem à tarde ou pela manhã? Como É variado, assim. Mas tem horários fixos? Tem turma que tem 45 minutos, por exemplo, uma aula que a gente dá num colégio para o período de integral, aula normal, matemática, a gente entra com uma aula de teatro. Para quando já é uma escola, um curso, a aula varia entre 1 hora, 1h30, 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Então ela, na verdade, é bem variada. Até para não ser cansativo.
Exato. Aí é um ponto muito interessante, sabe? Fazer com que a criança sinta saudades para voltar. Isso, eu falo assim, os pais, menores, né? os pais perguntam, o que você faz, Ju, com eles? Porque eles saem assim, apaixonados da aula. E é isso, você tem que manter sempre a tua aula lá em cima, as crianças sempre sendo cativadas pela aula, para que eles queiram voltar, né? Às vezes, se a gente pega uma criança e a gente começa a enchê-las de técnica teatral, de respiração, de agora concentração, não vai dar certo. A se torna cansativo e ela não vai até o fim. Então você tem que pegar o que eles têm de melhor, que é a energia. A energia, a criatividade, e você tem que usar isso durante as aulas, né? As aulas de teatro para adolescentes, especialmente adolescentes, né, um pouquinho mais velhos do que as aulas que você dá, mexe muito com a emoção, né? Tem que ter um acompanhamento para, vamos falar português, claro, não pirar o cabeção, né, na história. Exatamente. Isso é uma coisa que eu tomo bastante cuidado, assim, durante as peças. Eu sempre falo para eles chegam, prof, por que o bem sempre vence? Eu falei, porque vocês têm que aprender que o bem sempre vence. Mas o mal não vai ganhar nenhuma peça, ele não vai ganhar nenhuma peça. Vocês têm que ver o lugar do mal. Então eu sempre procuro eles fazerem papéis que eles se sintam à vontade. Papéis alegres, papéis pra cima. Isso falando pra criança, né? Não que eles não possam ter a oportunidade em algum momento de fazer um papel mais sério. Eles podem e devem ter isso pra, né, se desenvolver. Porém, é essencial que eles estejam bem, que eles gostem, e isso traz confiança pro papel deles. Algumas pessoas mandando abraços para vocês aqui, ó. O Altamir Lemos, um dos nossos seguidores, desejando boa noite e agradecendo a pauta. O Alexandre está achando ótimo nossa programação e a entrevista com você. Carmen Caidoso também está te saudando aqui. E o Edson Clayton mandando um abraço a todos nós que está curtindo muito essa entrevista. Legal, obrigada. Um abraço, pessoal. Muito obrigada. Julie, a gente sabe que, né, mesmo você, né, não querendo ser uma atriz global, digamos assim, quais são os seus planos? Qual é continuar dando aula para as crianças? De repente ter um teatro próprio? O que é o seu sonho, o seu futuro? O que você vê no seu futuro? Olha, eu vejo no meu futuro a gente chegando lá na 20ª edição do Festival de Teatro Estudantil de Curitiba. Isso eu quero muito e eu vou batalhar muito por isso. Além disso, eu gostaria muito, que eu tenho conversado muito com os professores de teatro dentro de escolas, e a gente montar um grupo de conversa para a gente trocar ideias, trocar métodos. Isso é um desejo que eu tenho no meu coração. E com certeza, assim, né? Talvez não ter o meu próprio teatro, mas o meu próprio espaço e desenvolver esse meu método que eu comecei aberto para mais pessoas estarem aprendendo, mais pessoas estarem entendendo essa forma de lidar com crianças de uma forma mais aberta, sem esse monte de técnicas do teatro. Então eu tenho vontade muito sim de ter um espaço para desenvolver isso e quem sabe abrir um curso mesmo, né? Não só aulas de teatro, mas um curso de teatro infanto-juvenil. Bacana. Essas escolas que estão participando, tem muitos outros colégios que têm grupos de teatro ainda em Curitiba? Muitos grupos. Acabou que a gente não conseguiu ter vaga para todos. Muitos colégios quiseram entrar e acabou... Não deu mais tempo, assim, passou muito rápido. Até o Colégio Estadual do Paraná, o Colégio Martinos, teve colégios do ano passado que não conseguiram entrar esse ano. E até uma coisa muito interessante é que o ano passado nós conseguimos ter colégios estaduais participando do festival. Foi uma coisa que eu senti muito esse ano, porque a gente não conseguiu. O colégio do ano passado e o Delbrando Júnior, uma coisa assim, eu não lembro direito o nome do colégio, ele teve simplesmente o projeto cortado. Então... Acabou a aula de teatro lá? Cortou. Tristeza. E eles não puderam nem continuar no festival e nem continuar fazendo o que eles gostavam de fazer. E a professora está fazendo um trabalho fantástico, sabe? Então, é uma pena, assim, eu até tentei procurar mais colégios estaduais para entrar, porque eu gosto, tem que ser diversificado o festival. O ano passado a gente teve uma PAI, não entrou competindo, mas levou uma menção honrosa, porque eles quiseram participar, então a gente quer mesclar isso, né? A logística para o festival é muito complicada, né? Porque aqui em Curitiba mesmo, o deslocamento das crianças
mais os adereços, né? Porque daí envolve Sim. uma montagem, provavelmente. Coisa, né? Eu imagino vocês trazendo um grupo de crianças, adolescentes de outras cidades ou do interior do estado. É muito complicado, né? É complicado. Mas o que me deixa feliz é ver a tua ousadia, a tua coragem. Eu acho que o mundo precisa de pessoas que têm assim, é impossível, né? É E se você tem um sonho como esse, é um sonho que para quem está de fora parece impossível. E para eu ter um pouco de experiência do teatro, eu sei o que é o teatro. E a gente, quando traz outros atores e produtores, diretores de teatro aqui, o que mais a gente ouve é da reclamação de recursos e de condições para desenvolver o trabalho. Então, você está de parabéns por essa tua iniciativa, por essa tua coragem, muito arrojo. Parabéns. Muito obrigada. Eu vou dizer assim, não adianta nada a gente sonhar e a gente sonhar sozinha. Eu, graças a Deus, conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram muito nesse meio, que têm me ajudado, né? O Giovanni, por isso que a gente batizou o troféu de melhor espetáculo com o nome dele, para homenagear, porque foi ele que acreditou em mim. Se ele não tivesse acreditado na minha ideia ali no festival, o festival não teria nem começado, né? Ele que abriu as portas, na verdade. Então, o Giovanni, o João Luiz Fiani mesmo, que foi o que abriu as portas do Lala para eu fazer curso lá. Cada um desses grandes nomes, o Baço, que também acreditou no trabalho, gostou muito. E então, essas pessoas que estão por trás e que nos apoiam sem nenhum interesse em troca, isso é muito gratificante e na verdade, vamos dizer assim, triste ver que é só esse pessoal da antiga daqui, né? Que ainda tem essa raiz no teatro verdadeira. Hoje em dia tá muito, vamos dizer assim, deturpado, né? Eles têm uma visão de sucesso, têm uma visão de lucro muito grande e esquece que a base do sucesso é o nosso trabalho. Se não tiver gente nova entrando, não vai renovar, né, esse processo todo. Tem mais recadinhos aqui. O Edson Cleito Wallach está mandando um forte abraço a todos, elogiando a entrevista. Que bacana, não tem ninguém criticando essa entrevista. Que bom. Maravilha. Que bom. Ana Cristina Ivaris também dando os parabéns. Obrigada. Pela importância do teu trabalho e a importância das crianças para a sociedade, que é a cultura e a educação. Ana Cristina Ivaris também é uma seguidora nossa aqui. Muito obrigada, um abraço para cada um de vocês. Bom, Julie, queria que você aproveitasse para convidar as pessoas, né? A mostra começa amanhã, o festival começa amanhã, já a partir das 7 da noite. A primeira peça vai ser O Mistério da Toca da Fumaça, do Colégio Santo Anjo. E depois, sexta, sábado e domingo, e na segunda daí a premiação. Queria que você fizesse o convite para as pessoas irem até o Teatro Zé Maria, os mais antigos, o antigo Teatro da Classe. O Teatro da Classe. Então é isso aí, galera. Quero convidar vocês para a segunda edição do Festival de Teatro Estudantil de Curitiba. Venha prestigiar grandes talentos. Pode ser pequeno no tamanho, mas o talento é muito grande. Aqui, talentos curitibanos, talentos de colégios aqui de Curitiba. Grupos que têm estado doidos de tanto ensaiar, né, para estar dando o seu melhor no festival. Convidamos cada um de vocês que puder nos prestigiar nesses dias 27, 28 e 29 de outubro no Teatro Zé Maria, o Teatro da Classe. Muito obrigado, Júlia Grisbach. Parabéns pela sua iniciativa, já na segunda edição do Festival de Teatro Estudantil. Muito sucesso aí nessa segunda edição. E conte conosco aqui sempre para divulgar os seus trabalhos. A Rádio Cultura, o programa Almanac Cultura está sempre à sua disposição. E vê como eu estou ficando velho. Estou entrevistando aqui filha do ex-colega de trabalho. Estou ficando velho mesmo. Não é possível. Quem é o colega de trabalho? O Alceu Honório Júnior. Ah, o seu Honório. Agora está na RPC, né? E eu trabalhei com ele na antiga Rede OM, não tinha virado nem CNT ainda. Por isso que os cabelos vão ficando brancos, né? Mas depois pergunta por quê. Depois ele fala que é mais novo do que eu, veja você. Mas bom, Júlio, muito obrigado então. Vamos deixar de divagações. Júlio, obrigado, parabéns. Tudo de bom para você. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Vocês abriram aí uma grande oportunidade para a gente estar falando sobre o que a gente ama, o que a gente tem lutado, pelo que a gente acredita e acho que Curitiba está precisando. Uma frase do Giovanni Sesconeto que eu pedi para ele falar sobre o festival, ele falou: Curitiba estava precisando disso. Então vamos acreditar que Curitiba está recebendo aquilo que precisava e que esse festival possa estar cada vez mais sendo desenvolvido. Agradeço muito a oportunidade, foi um prazer estar aqui, um prazer conversar com vocês e todos que estão aí nos ouvindo também. Agradeço muito.
Obrigado, então. Que E a bacana. gente vai para o intervalo comercial e já já voltamos com mais Almanac Cultura. Não saia daí. Você está ouvindo Almanac Cultura. Uma fotinho? Se liga, senhora! Vocês com o Tiará. Agora agora que ele faz a foto é o... Uruguai, cearense. Esse o quê, rapaz? Eu sou da Paraíba. Eu faço cultura de Curitiba, 930. Domingo, 4 horas. Sexta, meia-noite. Site cultura930.com. Só faz a não pode vir aqui. 930, Só pra fugir do a Marco. Rádio de Cultura em Senão a Curitiba. gente fica escondido. Onde que aperta aqui pra bater? Aí na bolinha. O melhor da Black Music de todos os tempos. Você ouve Pegar no as vezes esse Funk microfone também. Toda sexta às 22 horas. Produção e apresentação, Rodrigo Genaro e Flávio Jacobsen. Reprise aos domingos, às 3 da tarde. Aqui, na Rádio Cultura. 21 horas e 44 minutos. Vamos apresentar a Almanac Cultura. Agora você vai acompanhando o seu rádio. Outro tiro. Pegar, Adriano. Falar um pouco de bola agora. 9 horas 45 minutos. Almanac Cultura hoje agitado, muitos convidados. Tivemos já a presença